Ok, Carla, Vitor. Bem, vamos aqui. Recapitular rapidinho a aula que a gente teve. A última aula, né? Mostrou o programa, falou das avaliações, muito provavelmente vamos fazer 2, tá? Deixei um livro aqui para vocês, que é o nosso livro texto, é esse do meio aqui, Branco SM, é Samuel Murgel Branco, Hidrobiologia aplicada à engenharia sanitária. Ele é nosso livro texto. Tudo, ou quase tudo que está nessas notas de aula de vocês, veio de lá, tá? Só que ele é um hidrobiólogo. Nós somos aqui engenheiros, então vai ter uma visão um pouquinho mais distorcida da coisa para aplicabilidade bem para a disciplina, tá, da gente. O que ficou claro da aula passada? Os organismos se relacionam com o ambiente a fim de satisfazer essas 3 necessidades básicas que estão colocadas aí, tá? Nutrição, proteção, reprodução. Eu destaquei nutrição, não como a mais importante, mas a de melhor aplicabilidade para a nossa disciplina. Que vem a ser a nutrição, é aquele processo de captação do carbono, tá? Alguns organismos fazem a captação do carbono inorgânico e outros fazem a captação do carbono já elaborado, já matéria complexa. Carbono inorgânico é o gás carbônico. Quem tem capacidade de se alimentar a partir do carbono inorgânico? Os vegetais, os produtores. Sintetizam matéria orgânica que passa a ser a base da nutrição dos outros tipos de organismos, os heterótrofos, os consumidores. Então, resumidamente, nutrição é um processo de obtenção de carbono do meio. Tá? Como o carbono inorgânico, bem, não é um material energético, não é uma substância energética, então precisa de uma determinada fonte de energia. Essa fonte de energia, prioritariamente, é energia solar. Tá? Então, agora você tem carbono, tem energia, é possível fazer a síntese de matéria. Você elabora matéria orgânica e a energia fica contida nas moléculas dessa matéria orgânica, que você precisa utilizar. Tá? Essa energia vai ser a fonte de energia. Essa energia, que está na forma de energia potencial, vai ser a fonte de energia para o metabolismo dos organismos que se alimentam dessa matéria. Tá? Então, é preciso introduzir essa matéria, que é a parte da nutrição, mas para disponibilizar essa energia, você precisa de oxigênio, porque a matéria orgânica, ela, digamos, eu vou colocar aqui entre aspas, ela se destrói ou ela é estabilizada a partir da oxidação. Então, para haver oxidação, tem que haver oxigênio. Então, tem que combinar os 2 processos sempre, nutrição e respiração. Tá? Então, a gente já falou aí que tem os organismos autótrofos e os heterótrofos. Resumidamente, os vegetais são os autótrofos, os animais são os heterótrofos. Os autótrofos se alimentam a partir do carbono inorgânico e precisam dessa fonte de energia, que é a luz solar. Os heterótrofos se alimentam do material elaborado aqui pelos produtores, tá? E a energia eles vão retirar dessa matéria orgânica a partir da sua oxidação. Então, tem que complementar o processo com a respiração.
É importante que vocês dominem essa reação, que é a reação de fotossíntese. Aliás, se você enxerga essa reação nesse sentido, da esquerda para a direita, ela é fotossíntese. É a elaboração de matéria orgânica a partir de elementos inorgânicos com uma fonte de energia, no caso, energia externa, a energia solar. Parte do carbono inorgânico e vira matéria orgânica. Se a gente enxergar essa reação no sentido contrário, daqui da direita para a esquerda, a gente tem matéria orgânica, utiliza o oxigênio oxida essa matéria orgânica, libera a energia e devolve o inorgânico para o meio ambiente. Tá? É aquilo que a gente falou daquela lei de síntese e decomposição, né? Tudo que é composto biologicamente deve ser decomposto também biologicamente para devolver para o meio abiótico os elementos nutrientes para a formação da matéria novamente. Oi. Mas ele não chamou aqui. Eu vou lá abrir a porta. Só um minutinho. Aqui é o Wellington. Ok, Wellington? Mas... Ok, Maria Brito. Vamos voltar lá. Bem, ficou bem claro, então, essa questão da necessidade de nutrição e de respiração para que os dois processos combinados sejam a fonte de energia dos animais, né? Dos organismos consumidores. Aqui depois a gente vai voltar para essa questão aqui dos principais fatores externos, quando a gente falar em fator limitante. Quimiossíntese entrou aqui só nesse momento ainda, tá? Quando a gente for estudar digestão anaeróbia mais lá na frente, vai ser importante essa questão da quimiossíntese. Bem, respiração. Está vendo aqui a reação de respiração? É aquela mesma que a gente apresentou na fotossíntese, quando a gente lê da direita para a esquerda. Aqui ela tem destaque, então, matéria orgânica. Isso aqui é uma forma geral de representação de matéria orgânica, tá, gente? Toda a matéria orgânica vai decompondo, vai oxidando, até chegar numa forma de glicose. Isso aqui é uma representação da glicose. Tá? Então, glicose no meio aquático, você oxida em ambiente hidrolisado, tá? Na realidade, isso aqui. A glicose em ambiente hidrolisado, na presença de oxigênio, se transforma em elementos nutrientes, no gás carbônico, em água e libera energia. A energia que vai ser utilizada no metabolismo. Queria acelerar para chegar nessa questão aqui, tá? Das consequências da respiração para o meio aquático. Então, o que a gente colocou encerrando a aula passada? No meio terrestre, oxigênio não é problema, ele está em abundância. Dificilmente, também a concentração de oxigênio no meio terrestre não é a mesma, né? Você vê quando o Brasil vai jogar na Bolívia, vai jogar na altitude, não sei o quê, porque ali o ar fica mais rarefeito, né? Então, a concentração de oxigênio no meio depende de vários fatores, tem pressão atmosférica, altitude, longitude, tá? Mas, assim, via de regra, a gente mostra uma composição no ar atmosférico de cerca de 20% com oxigênio. É oxigênio para todo mundo respirar tranquilo, sem problema, tá?
Tem o claustrofóbico, né, que em ambiente fechado ele sente mais rápido. É mais uma fobia do que a necessidade ou a falta de oxigênio em si. Tá? Mas, assim, para quem tem esse problema, você sabe, né, que é complicado. Eu acho que falei da vez passada, eu não sabia, mas fui fazer um exame, salvo engano, de tomografia computadorizada. Eu acho que é isso. O cara fica todo amarrado na porra de uma maca lá e entra num tubo, o tubo fica a um palmo do seu nariz. E eu que tenho problema respiratório mesmo, assim, de dificuldade de respiração, naquele ambiente fiquei completamente transtornado. Não conseguia me mexer, mas o que eu chamei de palavrão para me tirarem dali de dentro. E o cara queria que, não, aguenta mais um pouco, que só falta 10 minutos. 10 minutos é uma eternidade, para quem não consegue respirar, né? Acho que eu comentei até que tem gente que faz greve de fome, mas ninguém faz greve de respiração. Né? Com greve de fome, você estica, estende por um prazo aí de uma semana, 2 semanas sem comer, mas de respiração você não fica 5, 10 minutos sem respirar, né? Então, no meio aquático, isso é diferente, porque você tem uma concentração muito mais limitada de oxigênio. Você vê que a gente mostrou uma concentração de oxigênio no ar atmosférico em termos de percentagem. Cerca de 20% do ar atmosférico é composto de oxigênio. No ambiente aquático, a gente mostra em termos de concentração. Então, na região da gente, concentração de saturação de oxigênio dissolvido na água, no ambiente aquático, é na faixa de 10 miligramas por litro, quando muito. Tá? Então, em cada litro, você tem 10 miligramas de oxigênio para satisfazer a necessidade de toda a biota que está desenvolvida naquele ambiente aquático. Isso pode vir a ser um fator limitante. Então, uma das primeiras preocupações que você tem como consequência da respiração no ambiente aquático é a possibilidade desse processo causar uma depressão na curva de oxigênio. Sempre vai haver queda de oxigênio quando tem o processo de respiração. O processo passa a ser desequilibrado quando você aumenta a quantidade de matéria orgânica lançada nessas águas. Por exemplo, um rio que recebe a contribuição ou o lançamento de um efluente com matéria orgânica, um esgoto sanitário ou uma água residual industrial. A matéria orgânica que está sendo despejada nisso aí vai aumentar a quantidade de matéria orgânica no ambiente e você vê aqui que tem uma relação de proporcionalidade entre a quantidade de matéria orgânica e o consumo de oxigênio. Então, nessa situação, você está aumentando, tá, a possibilidade de haver queda da concentração de oxigênio dissolvido naquele ambiente aquático. E aí a gente tem vários organismos presentes nessa água, uns com mais requisito de oxigênio, outros com menos. Os que têm mais necessidade de oxigênio começam a morrer, ou então eles migram logo desse ambiente aquático para outro mais favorável. Tá? Se tem um daqueles peixes que diz, não vou abandonar minha casa, eu vou ficar aqui, isso vai passar, e não sei o quê, espera, aposta, é possível que ele não tenha a possibilidade de ver o ambiente recuperado em termos de concentração de oxigênio e aqueles indivíduos, aquela população toda entra em declínio, né? Então, jogou matéria orgânica, pode haver a proliferação de heterótrofos. O que é que comeu os heterótrofos? Matéria orgânica já
elaborada. Então, se você tem, por exemplo, um grupo de bactérias que quer comer matéria orgânica e você está jogando mais matéria orgânica dentro desse curso d'água, aumenta a quantidade desses organismos, dessas bactérias, que comem essa matéria orgânica. Para estabilizar essa matéria orgânica, elas respiram oxigênio, aumenta a depressão de oxigênio. Tá? A gente vai estudar um capítulo só de autodepuração. E em autodepuração, a gente vai ver com bastante detalhe essa curva de depressão de oxigênio dissolvido. Tá? Uma outra consequência, a entrada de matéria orgânica sempre produz redução de oxigênio. A demanda de oxigênio provocada pela introdução dessa matéria orgânica, que aqui a gente está chamando de despejos orgânicos, vai aumentar a demanda por respiração e vai aumentar a demanda bioquímica de oxigênio. DBO. Acho que todo mundo já ouviu aqui falar de DBO. Demanda bioquímica de oxigênio. É um dos parâmetros que a engenharia ambiental utiliza para definir a qualidade de um ambiente aquático. Tá? Como o próprio nome diz, é a demanda de oxigênio que é feita a partir das ações bioquímicas dos organismos presentes naquele ambiente aquático. Então, à medida que aumenta a matéria orgânica, aumenta a necessidade de respiração, aumenta a demanda bioquímica de oxigênio. Tá? E aonde cai o oxigênio, aumenta a concentração de gás carbônico. É só enxergar, vocês têm que ter uma memória meio que fotográfica para aquela reação de fotossíntese e para a reação de respiração aeróbia. Para haver fotossíntese, você consome gás carbônico, então cai a concentração de gás carbônico, e você produz oxigênio, então aumenta a concentração de oxigênio, ok? Se você faz respiração aeróbia, você consome oxigênio para oxidar matéria orgânica, então cai a concentração de oxigênio, e você produz gás carbônico, aumenta a concentração de gás carbônico. Por isso, está colocado aqui, nessa quarta consequência da respiração, o aumento da concentração de gás carbônico. Tá? Por quê? Porque está caindo a concentração de oxigênio dissolvido. Se está caindo a concentração de oxigênio, aumenta a concentração de gás carbônico. A gente vai mostrar mais adiante agora ainda essa relação que a gente mostra que quando aumenta a concentração de gás carbônico, o pH diminui. Tá? De certa forma, isso é explicado bem aqui. É a variação de pH que ocorre no ambiente aquático no período do dia e da noite. A gente pode começar explicando o que é que acontece no ambiente aquático em termos de pH durante a noite. O que acontece no ambiente aquático durante a noite em termos de pH. Olha, durante a noite, você não tem energia luminosa, ok? Se não tem energia luminosa, não vai haver fotossíntese. Se não há fotossíntese, mas continuam os organismos vivos lá respirando. Então, só há respiração. Tá? Então, nesse momento, você está tendo consumo de oxigênio. Se cai a concentração de oxigênio, aumenta a concentração de gás carbônico. Se aumenta a concentração de gás carbônico, por essa relação 4 e 5 aqui, o pH diminui. Então, é verdade a gente dizer que nos ambientes aquáticos, durante a noite, essas águas se tornam ácidas.
ou elas tendem à acidez. Durante o dia, o processo se inverte. Durante o dia, tem fotossíntese, ok? Se tem fotossíntese, você está produzindo oxigênio. Para haver fotossíntese, você consome gás carbônico, então cai a concentração do gás carbônico. Se cai a concentração de gás carbônico, pela relação 4 e 5 bem aqui, aumenta o pH. Então, a tendência é que durante o dia o pH se torne alcalino. Então, é muito comum no ambiente aquático. De noite, você ter ambiente ácido e de dia alcalino. Ok? Bem, essa sétima consequência só se dá se a introdução de matéria orgânica, se o processo de respiração no ambiente aquático for muito grande. Tá? Se você joga matéria orgânica dentro do ambiente aquático de uma forma desequilibrada, a depressão de oxigênio é tão grande que ele pode se esgotar. Se esgotando o oxigênio molecular, né, o gás oxigênio, você entra num processo de respiração anaeróbia. É aquela respiração que é feita na ausência do gás oxigênio. É a respiração intramolecular, que a gente falou mais atrás, né, na aula passada. Então, como consequência da respiração anaeróbia, você tem o ambiente na ausência de oxigênio, você forma ácidos, você forma álcools intermediários e produtos aqui estabilizados desagradáveis, tá? Como o metano e o gás sulfídrico. Esse gás sulfídrico, ele não tem muita, como é que a gente diz? O termo é afinidade com a água. Tá? Então, quando ele é produzido, esse gás sulfídrico, ele se libera da água e vem para a atmosfera e causa um mau odor bastante característico das águas em estado de anaerobiose. Ok. Prestem bastante atenção nesse slide aqui, tá? Marquem ele aí como importante, porque eu quero que vocês dominem essa situação aqui das consequências da respiração no ambiente aquático. É claro que isso aí, gente, já é você sair de um estágio de água sadia, de água sem poluição, para um estágio de água poluída. Tá? Você só tem esse caso quando o processo de respiração é além do que ocorre normalmente no ambiente aquático. Isso só acontece pela introdução de uma carga poluidora. É isso que eu quero dizer. Tá? Então, quando você lança esgoto sanitário, você tem um lixão próximo de um curso d'água e esse lixão libera chorume, esse chorume chega nessas águas, é possível que ocorra essas 7 situações que estão colocadas aqui. Tá? Bem, isso aqui, a gente fala dessa variação de pH e de concentração de gás carbônico. Veja bem, o gás carbônico, ele não fica estável, tá? No ambiente aquático. Então, quando você tem o gás carbônico entrando no ambiente aquático, ele rapidinho pode combinar com a água. Tá? Então, o gás carbônico combinando com a água, ele pode formar o ácido carbônico. Esse ácido carbônico, ele pode também, concomitantemente, se dissociar.
Então, na dissociação do gás carbônico, do ácido carbônico, ele pode formar alguns radicais. Um é o bicarbonato, tá? E libera hidrogênio. Outro já é a dissociação desse bicarbonato em carbonato, liberando hidrogênio. Isso faz aumentar os íons de hidrogênio e caracteriza um aumento de pH. Tá? Então, esse poder de dissociação e de associação do gás carbônico com a água e a influência dele na liberação desse hidrogênio mostra essa figura aqui, que é bem característico do comportamento do gás carbônico ou do composto carbônico, tá? Dentro do ambiente aquático. Então, vamos enxergar aqui, ó. No pH ácido, ele começa aqui no pH ácido, vai caminhando para a neutralidade, aqui próximo do 7, e vai aumentando o pH, indo em direção ao pH alcalino. Ok? Então, na água, em pH ácido, você tem pequenas concentrações de gás carbônico, de bicarbonato, tá? E prevalece a condição de gás carbônico, do CO2 livre. À medida que ele caminha em direção ao pH neutro, essas relações vão se equilibrando e do pH neutro, nessa faixa aqui de 6,5 até 9, 10, prevalece a forma de bicarbonato. A concentração de gás carbônico é bem pequena e já começa a haver a formação dos iocarbonato. Tá? Mais ou menos aqui, 50% de cada na faixa do pH 10, 10,5. Tá? À medida que ele vai se tornando mais alcalino, vai prevalecer a forma carboidrato e menos a forma bicarbonato. Então, enxergar assim, o que a gente tem que ficar com isso aqui é que o carbono no ambiente aquático, ele vai estar variando sempre nessas 4 formas, de carbonato, de gás carbônico, de ácido carbônico, de bicarbonato e de carbonato. Tá? Dependendo do pH que se encontra naquele momento lá na água. Se o pH é alcalino, prevalece a forma carbonato. Se o pH é neutro, prevalece a forma bicarbonato. Se o pH é ácido, prevalece a forma gás carbônico. Tá? Começar a aula de hoje. É essa? Não. Pronto. Reparar. O que a gente falou até agora era basicamente... Pô, eu estou com uma roçadeira aqui no ouvido da gente. Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas está... Fugi da secretária em casa, que estava com o aspirador de ar ligado lá e fazendo barulho. E aqui tem essa roçadeira aí aparando a grama, mas não dá mais para voltar para casa. Tá? Então, tudo que a gente falou ali era o capítulo 0. Ok? Foi uma lembrança
uma revisão do que a gente viu mais ou menos em biologia sanitária. Agora a gente vai para a introdução do nosso curso propriamente dito, né? De hidrobiologia e limnologia. Vamos começar aqui. Hidrobiologia, biologia aquática, tá? Estudo da vida dos seres que habitam o meio aquático. E nisso aí a gente contempla tanto água doce quanto marinha. A biologia ou a hidrobiologia das águas marinhas, que vai estudar os seres vivos que habitam o meio aquático da água salgada, a gente vai deixar para um estudo de oceanografia. Não nos interessa aqui no escopo da disciplina que a gente está estudando. Por quê? Porque a gente quer um corpo hídrico que a gente possa utilizar para fins de abastecimento público. Tá? E a gente tem na região uma quantidade estupidamente grande de águas superficiais e subterrâneas, de águas doces, superficiais e subterrâneas, que atendem todas as disponibilidades de quantidade e de qualidade para ser utilizada como manancial para abastecimento de água. Tá? Então, dessa forma, a gente já retira do espectro de estudo essas águas salgadas. Já falei para vocês também que a água salgada não quer dizer que você não possa utilizar para fins de abastecimento. Tá? Mostrei até para vocês o caso do Oriente Médio, que eles não têm grandes disponibilidades de água doce, nem superficial, nem subterrânea. Né? Fiz até uma brincadeira que eles cavam um poço procurando água e com 20, 30 metros eles encontram petróleo em vez de água. Né? Paciência. Já, a gente já tem muito petróleo, a gente queria água. A gente aqui cava 5.000 metros querendo petróleo e encontra água ainda. Né? Cada um com seus problemas, como diz o caboclo, né? Então, ficou claro, tiramos aí a biologia marinha, né, do escopo da gente. Sobrou a hidrologia de água doce. E nessa hidrologia de água doce, a gente vai ter duas situações possíveis aqui de utilização. As águas dormentes e as águas correntes. Tá? Essas águas dormentes de lagos, represas, açudes, tem um estudo particular que é chamado de limnologia. E essas águas correntes de rio, igarapé, é estudado na reologia. Então, reologia e limnologia vão formar o escopo da hidrobiologia que a gente quer estudar aqui nesse corpo hídrico para fins de abastecimento público. A gente dá um destaque bem grande assim nessa questão da limnologia, porque quem conhece o sistema de abastecimento de água da gente, de Belém, de uma região de expansão aí, que hoje está chegando a Marituba, tá? Sabe que a gente utiliza os mananciais dos lagos Bolônia e Água Preta, né? Que é o manancial do Tinga, que a gente chama. Tá? Lógico que só os lagos não comportaria uma vazão suficiente para Belém e essa zona de expansão. Tá? Então, você faz um aporte com as águas do Rio Guamá. Então, Belém é mais ou menos assim. Tem os lagos Bolônia e Água Preta. Tá? Você tem uma captação de água no Rio Guamá. Essa água vai para os lagos Bolônia e Água Preta, que se comunicam. E no Bolônia você tem
uma captação de água bruta que leva para a estação de tratamento. Ô, gente, não sei se está perturbando vocês essa musiquinha aqui, mas aqui está ficando complicado. Ok, então o que eu quero falar aqui é dar destaque para a condição da utilização da liminologia no nosso estudo de água superficial. Por quê? Porque a gente utiliza, para fins de abastecimento público, as águas do Lago Bolonha e Água Preta. Tá? Não só elas, perfeito? Como essa quantidade de água poderia sofrer decréscimo, a gente faz a introdução das águas do Guamá. Então, a gente tem uma captação no Guamá, do Lago Água Preta. O Lago Água Preta tem um canal que se comunica com o Bolonha, e no Bolonha a gente tem uma segunda captação que, aí sim, joga a água para a estação de tratamento. Né? Ali chega a água bruta, a gente vai identificar o que é que tem de inconveniente nessa água e fazê-la passar por um processo de tratamento. O que é liminologia? Esse estudo do ambiente químico e físico de um lago. Tá? Então, o estudo das margens, o estudo da vegetação adjacente, tá? A quantidade de luminosidade, a turbidez presente, se tem cor nessa água, tudo isso aqui vai estar sendo avaliado nessa liminologia para determinar a qualidade dessas águas. Ok? Aí eu estou dizendo o que é que interessa. Eu, de certa forma, antecipei lá. A biologia, a física e a química dessa água, a fisiografia e a geologia. Então, na biologia, a microscopia e a classificação desses organismos presentes. Na engenharia sanitária, eu antecipo para vocês. Se você vai estudar hidrobiologia, você vai ter aquele estudo todinho de nomenclatura e das classes e dos filos. É muita informação, tá? Geralmente, a engenharia sanitária, ela simplifica mais ou menos assim. Nos micro-organismos, alga é produtor, é como se fosse o vegetal. E as bactérias são os consumidores, é como se fosse aquela escala da cadeia alimentar que se alimenta a partir das algas. Tá? A simbiose desses dois aí é que vai interessar para a gente na qualidade ou não desse ambiente aquático. A física e a química da água, tá? A física e a química da água tem a ver com aquele comportamento do gás carbônico no ambiente aquático, lembram? O gás carbônico, ele tem uma afinidade bastante grande com a água, então eles rapidinho se associam e formam ácido carbônico. O ácido carbônico pode se dissociar, aí forma o carbonato. Tá? O bicarbonato e o carbonato, né? Conforme a dissociação dele. Primeiro forma o bicarbonato e depois forma o carbonato. Então, isso aqui é a física, é a fisicoquímica. A fisiografia tem a ver com o local e a geologia com o leito dessas águas. Tá? Deixa eu dizer, por que isso interessa tanto? A gente vai ver mais adiante que a água, todo mundo já ouviu falar disso. A água é o solvente universal, correto? Tudo que você quer diluir, você pode diluir com água. Tá? Então, a água é solvente universal. Isso quer dizer que para o meio aquático, onde caminha essa água,
ela vai incorporar substâncias do meio para dentro dela. Ok? Então, se você... A água do subsolo, por exemplo. O subsolo da gente, na região, não é só no Pará, na região amazônica, tem muito calcário, tem muito ferro, manganês, né? Então, quando a gente retira uma água subterrânea, por exemplo, desse meio fisiográfico, essa água vem carregada de substâncias que indicam a qualidade do meio físico de onde ela foi retirada. Está entendendo? Quem já reparou no sistema de distribuição de água aqui na universidade, ali próximo dos pavilhões A e B de aula teórica, você tem uma estação de desferrização, não é isso? Uns aeradores. Por quê? Porque a gente retira essa água do subsolo, o subsolo é impregnado de ferro, quando essa água entra em contato com o atmosférico, ela oxida esse ferro e fica fácil de você remover. Tá? Se não, dependendo da quantidade, da concentração de ferro que tem nessa água, ela pode provocar um distúrbio qualquer, tá? Gastrointestinal principalmente. Mas é muito comum você entrar, por exemplo, num banheiro, num sanitário aqui na universidade e ver as peças sanitárias, as louças manchadas, tá? Pelo ferro. Ainda é muito comum, mesmo com a nossa estação de tratamento. Tá? Ali pela repetição, pelo uso contínuo, né? Você bebe essa água uma vez, duas vezes, se muito num bebedouro, ou compra água mineral, daí nesse caso você fica livre. Mas o seu consumo é esporádico, é pequeno. As louças sanitárias estão em contato com essa água constantemente. Por isso elas apresentam com mais rapidez os problemas dessas concentrações de ferro, principalmente. Eu quero mostrar é que interessam nesses estudos da gente a fisiografia e a geologia por onde essa água está caminhando, tá? Porque a água, com essa capacidade que ela tem de diluir tudo no meio por onde ela anda, ela incorpora, logicamente, que essas substâncias, tá? Porra, tá ralado. O engenheiro sanitarista, deixa eu mostrar essa aqui que eu acho bem interessante, que é a ação do engenheiro sanitarista nesse ambiente. Oi. Tá muito difícil. Na quinta? Não, na quinta eu vou para uma visita técnica em Paragominas. No início da manhã eu devo estar... Oi? É que é feriado? Sexta-feira? É mesmo. Não, não. Eu preferia esticar a aula de quarta-feira. É possível para vocês? Ou vocês têm na sequência alguma coisa? Faz uma consulta rapidinho aí, eu vou buscar uma água aqui na cantina e já volto aqui com vocês. Perfeito? Tá bom, me aguardem.
Gente, estou de volta. Estão me ouvindo? Tá, a gente vai encerrar aqui ela está bem na minha janela agora. Presta atenção. Não sei se vocês têm alguma aula antes da minha. Hein? Que começa às 7h30. Não, então tá. A gente começa a nossa aula no horário normal, quarta-feira, e estica até a paciência de vocês, perfeito? Ou minha. Tá certo. Tá. Vou fazer o seguinte, eu ia ver quem estava na sala, deixa eu ver, eu não estava te ouvindo muito, mas tu vai me ouvir melhor, apesar do barulho. Quem estiver assistindo a aula hoje, agora, vai no grupo e dá um oi para mim, só para eu registrar a presença. Ok? Tá, deixa eu dizer assim, não estou querendo reprovar ninguém, mas também não vou querer aprovar ninguém, assim, teve situação, o cara morreu de Covid e o professor aprovou ele. Também não é nessa situação, não quero que ninguém morra de Covid também, claro, tá? Está evoluindo até bem com a vacina agora, vamos esperar que a coisa continue andando. Mas, assim, eu preciso saber quem assiste a aula, quem não assiste a aula, para não correr num grave erro de... mas eu nem fiz a disciplina, o cara me aprovou. Beleza? Então, só para ir sabendo quem está participando, de certa forma, não vou controlar aqui. Não, tu era para ter só 10 faltas se tu tivesse 11, aprovou, reprovou. Não vai ser o meu caso. Tá? Gente, obrigado pela paciência de vocês hoje. Foi terrível hoje. Eu fugi de uma situação em casa e vim para essa aqui pior. Abraço a todos. Vou encerrar aqui, tá? Vou voltar. Um abraço, professor. Até a próxima aula.